Retomamos com o programa Sustentabilidade aqui no Jornal ABC Repórter, todas as quartas-feiras às 11 horas ao vivo, no site do jornal ou pelo Facebook. Nós paramos um pouquinho para tomar uma aguinha, para passar a tosse do Newton, dessa gripe dele aqui, e agora ele vai falar como representante da COGEN, da Associação de Cogeração de Energia, sobre energia renovável no Nordeste. Ele falou agora há pouco um pouquinho sobre o Sul, as condições, e vai falar agora especificamente no Nordeste e Sudeste. Bom, como é que estamos de eólica no Nordeste e solar, que é uma região promissora nesse aspecto? Olha, estamos num desenvolvimento fantástico, né? A eólica tem apresentado um desenvolvimento assim, notável. Nós nos tornamos agora o 8º país com maior geração instalada de eólicas em funcionamento. Nós temos hoje em torno de 13 mil megawatts instalados em operação e caminhamos para um patamar de 20 mil megawatts ao final da década. Para que o consumidor tenha, ou melhor, nosso público tenha uma boa ideia sobre isso, quanto que isso representa, por exemplo, comparado com uma Itaipu, por exemplo? Só para se ter uma ideia. Nós temos hoje quase uma Itaipu funcionando. É Itaipu isso que eu queria. Tem 14 mil, nós temos Isso. 13 mil. Exatamente. É uma Itaipu funcionando. Vamos ter mais do que uma Itaipu Vamos ter em 2025? em 2025, certamente nós vamos ter uma segunda Itaipu Uma segunda em Itaipu. funcionamento. E além do mundo eólico, e a gente apresenta aí ventos muito melhores do que imaginávamos 15 anos Sim, atrás, sim. tem se mostrado, tem um fator de capacidade, as usinas têm mostrado um fator de capacidade louvável, invejável, Sim. frente a outros países Sim, europeus. Isso quer dizer que o índice de produção é maior do que outros países europeus. Exatamente. O nosso Esse vento é melhor. É o conceito do fator de capacidade. Além de 50% do tempo, as turbinas estão em funcionamento. Isso é fantástico. E ainda descobrimos que não só na costa do Ceará, do Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste, especialmente na Bahia, no centro da Bahia, nós temos ali ventos fabulosos, né? Naquelas montanhas e serras do centro da Bahia, e ali tem se mostrado os melhores ventos brasileiros. Sim. E já temos naquela região instalada turbinas? Ali temos já uma parte considerável de toda a energia do Nordeste. Aliás, a maior concentração de geração no Nordeste se encontra na Bahia. Na Bahia. A segunda no Rio Grande do Norte, a terceira no Ceará. Eu achei que era o Rio Grande do Norte. Não, a Bahia já passou à frente. Já ultrapassou. E ela tem Interessante. condições de eficiência ainda mais elevadas, fabulosas. E depois o Rio Grande do Sul. Depois o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul depois, puxa. Rio Grande do Sul. E o também modelo tá de muito negócio disso? Ou seja, são empresas privadas que estão investindo nisso e vendendo a energia? Fala um pouco sobre essa dinâmica. Olha, você colocou muito bem, existe um grande número de investidores privados que desenvolvem projetos, né? Projetos em geral em torno de 30 megawatts, em função de uma questão regulatória, superada, porém vale a pena ficar nos 30 megawatts. E aí temos investidores privados, temos concessionárias privadas de distribuição e geração de energia elétrica e temos distribuidoras públicas também participando, estatais. Então, é um grande número de investidores, são milhares de SPS, de empresas, sociedades de propósito específico, que são empresas formadas para tocar aquele projeto especificamente, dedicadamente. E além disso, temos o mundo solar. No mundo solar, nós estamos tendo um crescimento maravilhoso, de 18% de crescimento ao mês. Ao mês? Isso. Nossa. Nós estamos falando num número fabuloso. Não tem mercado nenhum no mundo que cresce assim. Muito poucos crescem nesse padrão. Já atingimos 250 mil quilowatts instalados em microgerações, como na sua casa, como numa padaria, como num hospital, num posto de gasolina, etc., e em pequenas indústrias. E nas mini gerações, até 5 mil quilowatts, já temos um grande número de instalações. Sem falar nos grandes parques solares, que algumas empresas como a Enel, como a EDP e outras empresas concessionárias de energia têm montado nesse Brasil afora, também na Bahia, no centro, na zona oeste, centro-oeste, no Nordeste,
Até no estado de São Paulo temos grandes parques em construção e atingimos há pouco, a questão de um mês, atingimos a marca de 1.000 megawatts. 1 milhão de quilowatts no Brasil, solar, funcionando com placas fotovoltaicas. Que beleza. Né? Quanto que isso está representando da matriz agora? Olha, tanto é, olha, esse numa matriz de 155 mil megawatts, 1 megawatt é muito pouco, é menos de 1%. Né? Então, sob esse aspecto, a solar ainda está engatinhando. Sim. Mas o que é notável é o crescimento das microgerações, que superaram agora 21 mil instalações. Sim. Então, tem 21 mil logradouros ou empresas e pequenas indústrias que já instalaram sistemas fotovoltaicos, né? E que já estão se beneficiando de uma produção de energia com uma rentabilidade fantástica e um retorno do investimento em torno de 5, 6 anos, que é muito o que é fabuloso. Né? Ou seja, nós temos então basicamente 7% da energia de eólica, 1% basicamente solar, ok? Isso. E vamos falar da biomassa agora um pouquinho. Tá? Biomassa é uma outra jabuticaba maravilhosa brasileira, porque nós temos vastas áreas de produção de cana-de-açúcar, nós esprememos no ano passado na produção de 2016, 2017, esprememos em torno de 640 milhões de toneladas. Explica um pouquinho esse processo. Ou seja, nós temos a cana-de-açúcar para produzir o etanol. E o açúcar. E o açúcar. Correto. Sobra o bagaço. Sobra o bagaço. Dessa sobra? Esse bagaço ele é queimado em caldeiras. Sim. A queima nas caldeiras gera vapor. Sim. Ele é queimado com diesel? Não, ele é queimado pelo bagaço. Pelo bagaço mesmo? Então você seca o bagaço e joga o bagaço de uma forma junto com oxigênio, junto com ar. Esse bagaço pega fogo. Ah, ok. Né, porque em alta temperatura, pega fogo e esse fogo ele está dentro de uma casa, uma fornalha, e ali passam tubos com água dentro. Com água. Esse tubo, essa água se transforma em vapor, em função da temperatura, e esse vapor, em alta pressão, em grandes quantidades, ele toca turbinas a vapor. Essas turbinas geram ou giram geradores que geram energia elétrica. E parte desse vapor ele é usado no processo da produção do açúcar e do etanol. Ah, que interessante. Entendeu? Então, é um ciclo fechado térmico. Muito interessante. Com a vantagem de você produzir um produto terceiro que se chama a bioeletricidade. Podemos dizer que nós devemos isso aos árabes, né? A crise de 70 que fez a gente... É verdade, é verdade. Nós, os pioneiros em bioeletricidade e em cogeração se deram... quando eu falo cogerar, é produzir eletricidade junto com vapor, produzindo vapor e eletricidade, mas todas as usinas, desde o começo do século, sempre produzia a sua eletricidade para o seu alto consumo. Sim. Desde o Francisco Schmidt, lá em Sertãozinho, em 1910, ele produzia a sua eletricidade para o seu alto consumo. E a partir dos anos 70, a usina São Francisco, a Balbo, do grupo Balbo, eles foram os pioneiros em exportar essa energia para o grid, para o sistema elétrico brasileiro. Isso é jogado na rede, então? Na rede, para que eu e você possamos consumir utilizar essa eletricidade. E isso se deu no início dos anos 70, é fato, você muito bem lembrou, por acaso coincidiu em 73 com aquele pico do custo do petróleo, do barril do petróleo, depois em 79 teve um repique, né? E aí vivenciamos outros aumentos, aí tivemos agora uma queda, mas o fato é que a bioeletricidade ela começou a ser enaltecida e utilizada a partir de então. A biomassa hoje, ela já tem, qual é a representatividade dela? Eu sei que não é grande, mas para a gente entender quanto que ela está crescendo, qual é a representatividade dela na matriz energética? Olha, ela tem um papel ainda mais importante do que as demais fontes renováveis, junto à eletricidade, junto à hidroeletricidade. Por quê? Porque a nossa eletricidade produzida pela biomassa, ela se encontra de forma distribuída perto dos centros de carga, perto de Araraquara, de Ribeirão Preto,
de São José do Rio Preto. Dos plantios de cana-de-açúcar. Os plantios de cana-de-açúcar, perto de grandes cidades, algumas inclusive industrialmente muito capacitadas, Sim. Limeira, São Carlos, Araraquara, Bauru, Dracena, vai embora, Presidente Prudente, etc. E adentra outros estados, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em pouca quantidade, mas Goiás muito fortemente, o norte do Paraná muito fortemente e o Triângulo Mineiro. Essas são as grandes concentrações, que envolvem mais ou menos 90%, 85%, 90% do plantio de cana. O restante está no Nordeste, Alagoas e Pernambuco, notadamente nesses dois estados. Então, nós temos aí uma capacidade de gerar eletricidade exatamente onde eu tenho grandes consumidores, novamente, de forma distribuída, próximo a esses distribuidores. E ela tem um papel fundamental. Por quê? Porque ela é gerada exatamente no período seco das nossas hidrelétricas. Como você começa a colheita da cana-de-açúcar entre março e abril de cada ano e vai até novembro, dezembro, esse período você tem menos chuvas. Sim. E aí você consegue colher a cana, porque senão você fica no barro colhendo a cana. Sim. Ao colher a cana e produzir açúcar etanol, você esmaga a cana, produz o bagaço, queima o bagaço, produz eletricidade e injeta no sistema elétrico brasileiro. No instante em que as hidrelétricas estão recebendo menos água afluente, porque tem menos chuvas, é um tempo de seca, como é muito nítido aqui no nosso sudeste. Nesse instante eles estão a todo vapor, literalmente produzindo eletricidade, a tal ponto que os nossos reservatórios ganham 15 pontos percentuais em função da biomassa. Na reserva de água. Na reserva de água. Então, se hoje os reservatórios no Sudeste estão no patamar de 30%, na média, sim, se deve muito... 15 desses 30 se devem à biomassa. Beleza. Então, ela tem um papel preponderante, importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, em 2014, começo de 2015, que nós passamos um apuro muito grande no setor elétrico, nós chegamos a 18 pontos percentuais no Sudeste. 14 daqueles 18 eram devidos à biomassa. Não fosse isso, nós teríamos tido só 4% e não teríamos a capacidade de ter um ambiente iluminado como esse. Newton, o programa ficou pequeno para o seu conhecimento e pela quantidade de informação que você tem a passar. Eu quero já deixar agendado com você para você voltar em março, numa outra data, para que a gente amplie mais esse tema e mostrando especificamente como que as empresas podem se valer dessas novidades, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Roberto, eu quero agradecer enormemente à sustentabilidade, ao Grupo ABC, e dizer que foi uma grande satisfação para nós poder conversar com o seu público, agradecer a sua atenção e a atenção do público e nos encontramos à sua disposição para uma próxima oportunidade. Porque estamos aprendendo muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, o programa Sustentabilidade encerra aqui mais essa transmissão falando de um tema, energia elétrica, né? Energia renovável que o Brasil precisa tanto. Acompanhe nossa coluna todas as quartas-feiras no Jornal Impresso e o nosso programa ao vivo aqui no site da emissora ou no Facebook. Um grande abraço e até quarta que vem.